Hoje, o TVDH traz o tema Juventude na Política. Como as transformações sociais e tecnológicas definem a função dos jovens nas decisões de poder? Como a geração conectada utiliza as redes sociais para se integrar politicamente? Como o envolvimento da juventude na política mudou ao longo do tempo? Para responder a essas e outras perguntas, eu, Isabela Távora, recebo aqui nos estúdios da Universidade Católica de Pernambuco o advogado, doutor em Direito e cientista político Manuel Moraes, e a educadora popular audiovisual, militante social e curadora de cinema Ingá Patriota. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Contamos também com uma rede de parceiros formada pelo Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. No Brasil, o voto é permitido a partir dos 16 anos. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que cerca de 1,8 milhão de adolescentes tiraram o título de eleitor até fevereiro de 2026. O voto representa uma forma de participação ativa na democracia. Também é importante destacar que, ao longo da história do Brasil, a juventude sempre teve um papel fundamental nas transformações sociais e políticas. Um exemplo disso foi a atuação do movimento estudantil durante a ditadura militar, protagonizado por jovens que lutaram pela democracia contra a repressão. Hoje, em um contexto marcado pela ascensão da tecnologia e pelo acesso imediato à informação, surge uma geração ainda mais conectada. Mas afinal, como essa juventude tem participado das decisões políticas? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao TVDH. Primeiramente, eu gostaria de perguntar, em relação à repressão na ditadura militar. Depois disso, quais foram as transformações sociais e políticas, que os jovens trouxeram para as leis brasileiras, para a política brasileira? Enfim, Manuel, se você puder responder. Na verdade, o tema é muito importante, a sua pergunta, o Brasil enorme está com você. Essa temática tem muito a ver com os direitos humanos, porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós que tivemos em 48 a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 20 anos depois, a declaração se esgotou na sua natureza mais conservadora. E o movimento de juventude, em 68, no mundo inteiro, produziu um movimento na França, no Brasil, na Europa, na América Latina, que foi um grande movimento de ressurgimento contra as ditaduras da América Latina e o pensamento conservador na Europa. E isso gerou um movimento de ocupação de Sorbonne por grandes lideranças estudantis, como Guattari, Foucault, né? Essas figuras jovens, com 18 anos, já ocuparam as universidades de Paris e produziram um movimento chamado Proibido é Proibir, né? E desse movimento de contestação de 68, isso se alastrou pelo mundo e aqui no Brasil promoveu várias manifestações, as chamadas marchas, a passeata dos 100 mil em São Paulo e de 30 mil aqui no Recife, que foi liderada por Marcelo Mário Mello, por exemplo, né? Um grande poeta, líder do movimento estudantil naquela época. E assim, durante a ditadura, o movimento estudantil foi o grande voz, né? Foi o grande, eu diria assim, foi um movimento que, de fato, conseguia furar a repressão política. Tanto que nós tivemos em Recife estudantes que foram alvejados, como é o caso de Cândido Pinto, que sofreu um atentado no mesmo ano, exatamente no contexto de 68, nesse ressurgimento do movimento estudantil, no mesmo contexto do assassinato de Padre Henrique. Havia uma lista de pessoas a serem assassinadas. Um deles era o Cândido Pinto, que era uma grande liderança, presidente da UEP, que era um dos estudantis de Pernambuco, que envolvia todas as universidades. Era interessante que, naquela época, o movimento estudantil e o movimento sindical tinham entidades em comum. Por exemplo, o Consintra, é pouco falado hoje, mas era uma entidade que envolvia sindicalismo e movimento estudantil, né? E que atuava junto com o movimento popular e o movimento do campo, que é as chamadas ligas camponesas. E quando aconteceu o processo de redemocratização no Brasil, a própria Constituinte, nós tivemos o movimento das diretas já, muito impulsionada pela retomada da UNE, retomada da UBS, né? Eu fui de uma geração, fui líder estudantil, secundarista, tive esse privilégio de participar da reconstrução da UMBS, União Metropolitana, fui presidente do Grêmio da Itepã, eu fui o 5º presidente de Grêmio depois da redemocratização, e na minha época a juventude ela estava muito envolvida com a ideia de retomar o Brasil uma percepção de projeto de sociedade que envolvesse uma aliança do campo e da cidade.
Daí o papel do MST, do MTST, de todos esses novos movimentos que surgiam e do qual a gente imaginava que podia, a partir dela, uma nova Constituição, construir um novo país. Entendi. E Inga, você como militante social, eu queria perguntar também, como é que você percebe esse engajamento da juventude hoje e quando você começou a se envolver nessas causas sociais? Sim. Isabela, Manuel, é um prazer estar aqui junto e ainda mais para debater e tentar olhar para um tema tão complexo quanto a participação da juventude na política, considerando os tempos atuais, né? Eu acho, Isabela, que a juventude na qual eu também me insiro, a gente chega na vida política num momento que um certo horizonte revolucionário, um certo horizonte de transformações mais radicais na sociedade, ele perdeu um pouco a força, né? Então a gente tinha, por exemplo, o Manuel falou aqui dessa geração de 68, que acreditava fortemente na capacidade de transformação das estruturas, de transformação mais radical das estruturas. A gente tem esse horizonte colocado um pouco de lado, depois de uma chegada do neoliberalismo nos anos 90, e um certo entendimento de uma descrença na capacidade da juventude de fato, alterar as regras do jogo, né? Então, não, se contentem com inclusividade, se contentem com pautas um pouco mais reformistas, porque o horizonte revolucionário não será possível para vocês. Eu acho que a minha juventude, a gente se torna jovem meio que nessa época, e a gente tenta, bebendo inclusive dos nossos antepassados dos anos 60 e 70 e de todo o histórico de formação do MST nos anos 80, a gente tenta dizer, não, é possível sim questionar radicalmente as desigualdades sociais que a gente tem. E a nossa juventude, ela vai querer falar de coisas que talvez soem um pouco velhas também. Então a gente, a partir de movimentos como o Occupy Wall Street, como a própria ocupação do Cais José Estelita aqui, como as ocupações que eclodiram depois de junho de 2013, a gente tenta dizer, a gente precisa voltar a falar de luta de classes, temas que pareciam um pouco anacrônicos. A gente precisa voltar a falar sobre o problema da monopolização do capital, a gente precisa voltar a falar sobre redistribuição de renda, a gente precisa voltar a falar sobre combate às opressões de gênero, de raça, e tudo isso faz parte de um momento em que a juventude ela também toma para si, essa juventude do Brasil, na qual me insiro, no momento lá dos anos 2010 até 2020, ela toma para si uma certa responsabilidade de retomar uma demanda de transformação social. E aí eu acho que é nesse momento que a gente chega e a gente transforma um pouco o debate na arena pública. É quando pautas como o feminismo, como essa primavera feminista ocorrida em 2016, consegue ganhar força, como debates acerca das estruturas raciais impregnadas em todos os setores da nossa sociedade, criando desigualdades crônicas entre pessoas brancas e negras no país, como a herança maldita da escravatura. Ela chega ao debate público de outra forma. Então, acho que tudo isso tem a ver com uma juventude que diz, não, a gente tem coisas graves ainda para discutir, a gente não vai se contentar em só apenas ascender a categoria de consumidor. Uhum. Sim, faz total sentido, né? E você que está assistindo ao TVDH, espera um pouco, porque no próximo bloco tem o quadro Conexão TVDH com Vitória Genuíno, secretária nacional de Juventude da Presidência da República. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que hoje traz o tema Juventude na Política. Agora, a gente acompanha o quadro Conexão TVDH com o repórter Marcelo Dantas. O Conexão TVDH de hoje conversa com Vitória Genuíno, secretária nacional de Juventude, e a conversa é a partir de um instrumento fundamental para esse grupo social, o Estatuto da Juventude. Acompanhe a gente. E Vitória, como é que o Estatuto da Juventude ele fortalece a participação juvenil nos processos de construção e de acompanhamento das políticas públicas? Eu acho que é importante destacar que o Estatuto da Juventude é uma conquista da luta, né, dos movimentos da juventude. Houve uma articulação muito grande dos movimentos para que a gente conseguisse ter a construção dessa política. E é um instrumento importantíssimo porque
primeiro determina o que é a juventude, né, e esse período tão longo da vida, né, que perpassa vários cenários diferentes e que destaca também direitos e garantias, né, desse grupo social. Então, ter uma política que determine quem é o grupo e quais os direitos que aquele grupo tem, que foi uma conquista, né, algo que é resultado dos debates construídos na base do movimento estudantil, do movimento de juventude partidário, dos movimentos jovens como um todo, é algo que, primeiro, demonstra a importância de a gente se debruçar sobre esse período da vida que é tão definidor dos nossos futuros, assim, e também da importância desse sujeito para a própria sociedade, assim, né, os direitos e deveres que os jovens cidadãos têm. Então, acho que ter um instrumento da política pública garante que essa fase da vida, que é tão difícil e, como eu falei, tão definidora, tenha, né, nesse processo todo, a garantia de direitos necessários, básicos, para que o jovem possa se desenvolver, né, nessa sociedade. E a gente entende também que o Estatuto da Juventude ele é essencial para a organização juvenil, né? Mas, Vitória, como é que a gente consegue analisar nesse sentido de organização quando a gente olha para um campo tão diverso como é o campo das juventudes brasileiras? Estar posta num documento do que é jovem ajuda a gente, porque é isso, juventude é um período muito longo, por ser muito longo, é muito diverso na vida de qualquer pessoa, obviamente, né, cada um na sua realidade, aí vai ser mais difícil ou mais fácil, mas você determinando, né, o que define aquele período, eu acho que é um primeiro passo para que a gente possa ter organização. Eu acho que a segunda coisa, que vai além da organização, é a garantia da participação social. Né? Isso está destacado no Estatuto da Juventude, né? em vários das partes do documento. E para citar um exemplo, assim, né? A Secretaria Nacional de Juventude, né, do governo, ela fica no Ministério que chama Secretaria-Geral da Presidência, que é responsável pela articulação e diálogo com a sociedade, com os movimentos. Então, isso fala um pouco também dessa importância de ter uma política para organizar e que ajude nesse processo de organização, mas também tem um processo de política que garanta que essa organização ela seja ouvida dentro do governo. E a Secretaria Nacional de Juventude está dentro desse espaço, também diz um pouco dessa importância que o governo dá da participação social da juventude. E a gente entendendo que os direitos não são estáticos, como é que o Estatuto da Juventude ele consegue se atualizar, né, diante dos novos desafios e novos contextos que se colocam? Eu acho que isso faz necessário, né, desse novo momento, um debate em torno dessa atualização dos direitos da juventude. Acho que o ECA Digital foi um acerto muito grande, um avanço nessa perspectiva, e eu acho que, além do ECA Digital, a gente precisa trazer esse debate, principalmente do mundo digital para a juventude, que é tão presente. Né? Se a gente olha um pouco das estatísticas, naquele período 18 a 30, que você tem um boom de acesso e utilização das redes sociais, né, do instrumento, desde o celular aos computadores. Então, acho que é necessário fazer essa atualização, mas é necessário também a gente avançar com algumas coisas da política de juventude que precisam ainda acontecer, que vem desse processo histórico de luta. Então, o Plano Nacional de Juventude é algo que a gente também vem travando e vem avançando, né, nesse governo, para poder lançar, porque é uma política que ainda falta para fechar o combo total, digamos assim, de políticas para a juventude. Então, existem algumas coisas ainda que precisam avançar, né, e a gente tem trabalhado para isso. Então, o Plano Nacional de Juventude é algo que a gente espera que ainda nesse governo a gente consiga avançar, e a partir disso também acho que atualizar algumas questões que são importantíssimas para esse novo momento que essa nova geração tem enfrentado. Olha, muito importante esse tema para trazer à tona a discussão sobre o Estatuto da Juventude. Ele ainda é pouco conhecido, né? E eu queria perguntar para vocês por que isso acontece exatamente? Bem, o Estatuto da Juventude é um movimento muito importante de consolidação de direitos, de olhar a partir do foco dessa etapa da vida, né, de todos nós, mas também de garantia de direitos, né? Garantia acerca da educação, dos benefícios que o Estatuto permite, do ponto de vista da ampliação
da educação, da ampliação do ponto de vista da idade, de uma série de benefícios que o Estatuto permite, mas, antes de tudo, um olhar sobre essa faixa, construindo a ideia de democracia, de maior participação do jovem na vida pública e política. Sim, certo. Então, vocês acham que, no caso, se esse estatuto fosse mais conhecido pela sociedade e tal, vocês acham que seria também um gatilho assim, para os jovens se engajarem mais politicamente? Assim? Acho que certamente, Isabela. Acho que tem uma questão sobre uma lei como o Estatuto da Juventude, que diz respeito a como é que a gente, tendo o direito garantido no papel, a gente consegue efetivá-lo de fato. Eu acho que isso é um dilema que abarca não só a questão do Estatuto, mas vários outros dispositivos legais que prevêem direitos e que um interesse político em que essa previsão de direitos não chegue ao restante da população faz com que esses direitos eles não ocorram de fato, ocorram só no papel. E com a juventude isso se aproxima também, assim, esse quadro, né, problemático, porque a gente sabe que a juventude ela é uma instância de muito frescor em termos de pensar o que é que pode ser uma sociedade. Porque são pessoas que estão chegando agora e talvez carreguem mais vivo um sentimento de que é preciso mudar. Ao mesmo tempo, ela precisa ter o contato constante com as lutas que já foram feitas, né, sob o perigo de incorrer nos mesmos erros. Então a gente precisa disso. E o Estatuto da Juventude ele prevê uma série de possibilidades de participação política que garantiria à juventude esse contato constante com lutas que já vieram antes, que garantiria à juventude a possibilidade, garante, de indicar rumos, que garante direitos básicos como acesso ao lazer e à cultura, como o acesso, inclusive, ao transporte, a uma mobilidade no país, através de programas como o ID Jovem, né, que garante que até os 29 anos os estudantes eles podem adquirir passagens rodoviárias para qualquer outro estado, pagando ou meia ou não pagando nada. Assim, percebe, quando você permite a um jovem que ele conheça um outro ambiente, que ele conheça uma atmosfera, você está permitindo que ele também se conecte a esse país que a gente ama, Brasil, e que ele perceba as suas contradições e, a partir dessa percepção, ele também entenda quais seriam os movimentos de mudança necessários. Assim. Então, tem uma série de benefícios que, para eles serem realizados, eles precisam ser sabidos, eles precisam ser comunicados. E eles não são, de fato. Boa parte dos jovens sequer sabem que tem direito a um programa como o ID Jovem. Boa parte dos jovens não conseguem exercer a meia estudantil para cinemas e teatros, porque não conseguem saber de fato o que é que vai ter de interessante num cinema e num teatro. E aí a gente entra numa questão de precisar tornar mais democrático o acesso a um conjunto de direitos que está ligado ao Estatuto, mas que o Estatuto ele não pode ser um fim, ele precisa ser um meio para isso. Sim, sim. E faz total sentido em relação a conhecer seus próprios direitos, né, e saber, né, do que você pode correr atrás ainda, do que você pode vislumbrar para o futuro, justamente com base no que já existe, né? E é realmente, assim, é muito importante de se pensar sobre isso, né? No próximo bloco, a repórter Elizabeth Leocádio quer saber, na sua opinião, como as redes sociais influenciam os jovens nas escolhas políticas? É o quadro Fala Povo, que hoje foi ao Liceu de Artes e Ofícios. Você confere logo mais. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição debate o tema Juventude na Política. Agora você confere o quadro Fala Povo. A juventude sempre esteve presente nas lutas e nas transformações políticas, mas hoje em dia esse protagonismo se faz mais presente através das redes sociais, plataformas que informam, mas que também desinformam e direcionam opiniões. Diante de tantas trends, algoritmos e conteúdos virais, fica a dúvida: a juventude está realmente desenvolvendo pensamento crítico ou apenas reproduzindo o que consomem online? Bom, hoje estamos aqui no Liceu Nóbrega da Boa Vista e vamos ouvir professores e estudantes para entender, na opinião deles, as redes sociais influenciam a juventude na escolha política? Influenciam.
tem influência nas escolhas políticas porque, na verdade, tem influência na vida social como um todo. É um veículo de comunicação de massa absolutamente onipresente na vida de quase todo mundo hoje, mas sobretudo dos adolescentes que têm muita dificuldade para largar o celular, né? Então influencia consideravelmente. Aquilo que viraliza numa rede social tem influência real nas nossas dinâmicas sociais. Então influencia. Eu acredito que sim, influencia demais, até porque nós somos jovens e a gente vive sempre imerso na questão de rede social e tudo mais. Então eu acredito que tem a grande parte de influência, sabe? A gente vê pequenos posts, a gente vê recortes, muitas vezes a gente não procura o contexto, não procura se informar muito bem. Então, muitas vezes sim, mas que eu acredito que seja importante que a gente não se baseie só em recortes, só em pequenos vídeos, mas que a gente realmente vai estudar profundamente a história para saber se aquilo ali está batendo direitinho com o que a gente realmente pensa ou se só são pessoas querendo nos influenciar mesmo. Eu tenho certeza que sim, pois em uma sociedade, nessa juventude atual, que vive constantemente com o celular e vê muitas redes sociais com recortes e muitas vezes não é em si que colocam a verdade, mas somente que querem colocar e postar lá. Então a sociedade, a juventude, acredita muitas vezes em algo mentirosos e também em algumas coisas verdadeiras e se influenciam constantemente de forma muito fácil por estes posts. Eu acredito que sim, né? Principalmente porque a tecnologia é algo que não vai mais retroceder, faz parte do uso diário de toda a juventude, né? Até da classe média alta até classe média menos desfavorecida. Então, e a gente tem que ficar também, enquanto educadores, né, monitorando aquelas pesquisas, o que é que eles estão exatamente lendo, as fontes e tudo mais. Então, acredito que sim, de alguma forma, afeta a qualidade de opinião do ponto de vista deles em relação à política. Então, pessoal, eu imagino que essa pergunta do Fala Povo, né, é uma coisa que atinge muitas pessoas hoje em dia, porque, né, a gente vive numa geração muito conectada, com muitas transformações rápidas. Então, eu queria comentar primeiramente como é que é feita se existe uma regulação, né, para os conteúdos que são publicados assim na internet em relação à política, como que é isso e como isso afeta os jovens, né? Como que isso é feito ao longo do tempo também, porque eu imagino que seja uma coisa que precise ser averiguada assim muito rápido em relação para conseguir acompanhar essas transformações, né? Então, Manuel, se você puder comentar um pouco disso pela visão assim legal, né, dessas questões, seria muito bom assim. Não, em primeiro lugar, eu sou de uma geração que a gente tinha, cada corrente do movimento estudantil tinha seu jornal. Então a gente se politizava pela leitura dos clássicos, Marx, né? E, quando não, pelas correntes que tinham suas análises de conjuntura, seus textos, suas interpretações de mundo, e isso nos davam panos para debates acerca da concepção de mundo e de revolução e de perspectiva que a gente tinha sobre a juventude. O que eu sinto hoje é que a juventude se alimenta de um fenômeno complexo, né, que Adorno chamou de indústria cultural. Então, essa indústria cultural, no capitalismo, tudo vira mercadoria. Marx já colocava isso. Então, informação é uma forma de conteúdo, né, que se torna preço. Então, as mídias sociais, essas plataformas chamadas, por trás delas tem as chamadas Big Techs, né, elas produziram plataformas que sequestram a atenção de quem usa, e esse sequestro promove uma espécie de bolha. Então, o que eu sinto é que as pessoas, a partir do celular, a partir das plataformas, dos tablets, enfim, vai se retroalimentando daquilo que ela quer ouvir e produzindo conteúdo para a própria rede explorar esse tempo, né, que se disponibiliza-se em torno dessas plataformas. E isso produz fenômenos que eu acho que é o chamado a despolitização da juventude. Porque como ela busca não um texto de sua percepção de mundo a partir desse lugar da militância, mas ela vai buscar a partir do tablet aquilo que o encanta, aquilo que o seduz, e o que se propõe na militância não é algo sedutor, porque na prática você abdica da sua juventude, daquilo que é mais encantador, ou seja, um final de semana na praia para um final de semana em uma formação política. E não é todo jovem que tem a maturidade
de entender que ele não está abdicando da juventude, ele está amadurecendo numa perspectiva cidadã. Então, essa busca por uma felicidade efêmera, né? Essa busca por uma felicidade mais curta, digamos, e não coletiva, mais individual, menos coletiva, faz com que a juventude se torne cada vez mais superficializada e mais propensa a ser um mercado, a ser alcançado por roupas, por marcas, por comportamentos, e muito menos por contestação, por projetos políticos, por envolvimento em partidos políticos. Eu sinto e pressinto nas minhas salas de aula a ausência dos meninos jovens engajados em partidos políticos, que eu acho que também é culpa dos próprios partidos políticos que não dão acesso à juventude à ideia de política. É como se os partidos estivessem se afastando dessa faixa e se permitindo se tornarem, na verdade, mecanismos de influências, né? Então, esses influencers, né, se tornaram, na verdade, os novos políticos da juventude, e não mais projetos de governo, ou de política, ou de partido, que eu acho isso muito ruim para a juventude, né? Não sei se você concorda. Pode já... Eu concordo fortemente, Manuel. Eu acho que, assim, primeiro, essa geração da Big Data, que são os dados, né, enquanto novo petróleo, né, os especialistas dizem, porque na verdade, a mercadoria mais valiosa hoje é justamente essa mercadoria gerada a partir da interação da gente com o conteúdo das redes sociais. São os nossos dados. Essa é a mercadoria mais valiosa no mundo capitalista hoje. Então, uma vez que isso está posto, toda a interação da gente com as redes sociais, ela serve para alimentar uma máquina de produção de valor, que é a máquina dessas grandes corporações que estão todas no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Então, o que é que a gente tem? A gente tem novamente, e aí retomando termos velhos, a gente tem um império, o imperialismo, né? Determinando como a gente vai se relacionar um com o outro, como a gente vai conversar com a nossa mãe, como é que a gente vai mobilizar o próximo protesto, porque tudo acontece nesse ambiente das redes sociais. E aí, isso sim, eu concordo muito, Manuel, isso cria um esvaziamento de uma possibilidade da gente de estar mais numa espécie de profundidade da reflexão, que seria justamente os finais de semana que a gente abdica de estar em algum outro canto para estar lendo junto, faz com que a gente não reconheça também a necessidade de um espaço mais vivo como a praça, a ocupação das praças, das ruas, que aí você encontra o outro. A rede social ela é formatada para você estar sempre no controle, né? Apesar de que ela está lhe bombardeando. Mas aí, dito isso, eu acho que a gente tem um desafio, enquanto juventude, que é o seguinte, assim, e aí eu me lembro muito Frantz Fanon, na época da Revolução na Argélia, que houve um debate forte sobre, agora a gente tem um equipamento de rádio vigente, que existia na Argélia, francês, ou seja, da colônia, da metrópole, um equipamento colonial. A gente vai destruir essas rádios, porque são todas signos da ocupação francesa aqui no território, do colonialismo francês, ou a gente vai fazer o que com elas? E aí Fanon foi um intelectual militante que saiu no debate para dizer, não, a gente vai ocupar toda essa engenharia de rádio francesa para transmitir mensagens revolucionárias. E aí eu acho que é interessante esse ponto, não para necessariamente dizer que a gente precisa produzir muito conteúdo para uma rede social que está mais em voga no momento. Porque essa rede social ela tem interesses políticos muito específicos, ela não vai deixar qualquer conteúdo circular. Mas eu acho que a gente precisa de um saber da juventude para, assim, inventar novas redes sociais, inventar novas interfaces que tragam mais uma dimensão coletiva, uma dimensão menos do eu inflamado, porque as redes sociais elas criam todo o grau de doenças psíquicas que criam, como depressão e ansiedade, em função de uma relação com a subjetividade muito doentia, né? De extrema comparação com uma foto de alguém que é mais bonito, uma foto de alguém que é mais interessante, que é mais... O que eu acho que está em voga é a gente entender como é que a gente produz outras interfaces de interação virtual que possam possibilitar, por exemplo, um jornal de cada grupo de consciência política, que possam possibilitar a mobilização para um ato de rua efetivo. E interface eu quero dizer
questões muito de engenharia de software mesmo, que a juventude pode dizer para a gente porque ela cresceu. A gente cresceu, eu ainda estou na juventude, a gente cresceu também frequentando esses ambientes. Então a gente pode dizer, já tivemos redes sociais mais coletivas do que as que a gente mais usa agora, exemplo do Instagram e TikTok, as que a gente mais usa, o Orkut e o Facebook, pensando num passado recente, elas tinham mecanismos mais coletivos, como as comunidades no Orkut, como os grupos no Facebook. Existem referências que a gente pode incorporar e que a gente precisa para pensar um novo ambiente virtual. O que não significa assumir uma posição ludista de quebrar com os celulares, porque todos nós temos os nossos aqui, usamos antes de vir, vamos usar depois que sairmos, mas que também não é um certo acomodamento apático ao fato de que as coisas são assim e não poderão mudar. É um pouco agir como Fanon na Argélia. Sim, entendi. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, com o repórter Daniel Cabral. É quando os convidados respondem a uma pergunta enviada por você que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TVDH, que nesta edição tem como tema Juventude na Política. Agora, no quadro Educar para os Direitos Humanos, vamos ver a pergunta do estudante Gabriel de Assunção. Segundo o TSE, em 2022, 2.100.000 jovens entre 16 e 17 anos votaram nas eleições gerais do Brasil. Esse dado é muito importante quando percebemos que foi a mesma quantidade de votos que decidiu a eleição. Jovem na política é sinônimo de inovação, de renovação e inclusão. Por isso, o TVDH de hoje recebe a pergunta de Gabriel de Assunção. Meu nome é Gabriel, eu gostaria de perguntar sobre como os jovens podem engajar mais na política e o que a política tem a ganhar com o aumento de jovens. A gente agradece ao Gabriel de Assunção pela pergunta. Então, pessoal, como que vocês responderiam essa pergunta do Gabriel de Assunção? Primeiramente, pode começar a engajar essa questão de o que a política tem a ganhar com o engajamento desses jovens. Que é a segunda, né? Ele faz a primeira do como os jovens participaram mais. Então, vamos começar pela segunda. Eu acho que a política tende a ganhar tudo. Assim, tudo no sentido de que efetivamente a juventude ela foi responsável por grandes transformações ao longo da história. A história não vai me deixar mentir nesse sentido, da Revolução Cubana, pensando processos como as próprias diretas já, que a gente já falou aqui, a própria insistência viva em romper com o regime militar nos anos 60 aqui no Brasil. Tudo isso tem a ver com o momento em que a juventude ela tomou coragem. E eu acho que assim, o que a política tende a ganhar é que existem muitos saberes acerca de como fazer as coisas, que às vezes parece que a juventude não tem. E a juventude é sempre dita, vocês ainda precisam entender um pouco mais até chegar lá, né? Presidente só pode ser depois de 35 anos, né? Pela Constituição, também ministro do Supremo, então tem uma série de cargos de responsabilidade que a política diz, não, jovem, agora ainda não. E isso é natural para todo mundo que isso seja dito. Mas, ao mesmo tempo, existe algo que a juventude traz e que quem tem mais de 35 anos talvez esteja um pouquinho mais afastado, que é uma certa coragem do não saber. E aí eu realmente defenderia isso. O não saber não no sentido de uma incapacidade que precisa ser resolvida, mas o não saber como acreditar na incerteza, naquilo que faz a juventude dizer, talvez eu não tenha lido todos os livros que vocês leram ainda, por conta de uma questão de tempo, meu camarada, talvez eu não tenha ainda feito todos os cursos que vocês fizeram, mas eu tenho uma coragem de acreditar na possibilidade desse mundo virar aquilo que eu ainda não sei o que é, mas que eu acredito que pode ser melhor. A imprevisibilidade é a utopia da história, de alguma forma, né? É o que faz com que a gente acredite que as coisas podem mudar, é o que não podemos prever. E a juventude ela traz isso consigo. Pode dar em muitos lugares, mas tudo isso é nutrido por uma espécie de coragem que eu acredito que a juventude traz consigo. Talvez pelo pouco tempo na Terra, mas é esse pouco tempo que a gente precisa para abastecer nossos sonhos.
Certo. E então, Manuel, também queria perguntar como, né, a primeira parte da pergunta, como fazer os jovens começarem a se engajar na política? Veja, eu vou fazer uma confissão desse programa. Eu sou professor aqui, 16 anos de Direito, né? E eu vou fazer uma confissão. As minhas aulas são, na verdade, baseadas em um livro que eu li quando tinha 15 anos. A História da Riqueza dos Homens, de Léo Huberman. Esse livro mudou minha vida. Foi esse livro que, a primeira vez, eu entendi que eu era um ator político dentro de uma sociedade capitalista. E ele tem uma didática incrível, porque ele coloca nesse livro, Léo Huberman, História da Riqueza dos Homens, como há uma correlação de forças. E existem pessoas que têm e outras que não têm. Não é porque a pessoa é talentosa ou brilhante, mas porque existe um sistema que exclui e inclui. Inclui os que estão inseridos dentro do sistema e outros que estão excluídos porque estão excluídos dos meios de produção. E se você ler toda a didática do livro, junto com Guattari, Foucault e muitos outros, Fanon, quer dizer, eu fui de uma juventude privilegiada porque a gente lia, e lia muito. Para você ter uma ideia, para participar do organismo político que eu me filiei na época, com 16 anos, eu tinha que passar por uma bateria de discussão de 8 livros. E esses 8 livros me ajudam a dar aula hoje. Então, quando você pensa no professor Manuel, é aquele jovem de 16 anos dando aula até hoje, que os meus alunos não saibam. Então, quando eu penso na minha aula, eu penso nesse jovem de 16 anos, que teve outros professores que, também da idade de 16 anos, leram autores que os impuseram um desafio, que é transformar o mundo. Eu, na verdade, sou esse jovem de 16 anos. Eu acredito que a gente pode mudar o mundo porque eu fui transformado por esse mundo. Esse mundo me transformou no ser político que eu sou. Então, o que é que pode fazer o jovem se engajar? Eu acho que é muito menos essa camisa de força das estruturas de juventude que a gente aprendeu a ter há 20 anos atrás. Elas não dão conta do que a juventude precisa para hoje. Talvez essa seja, eu estou falando da minha humilde opinião, essa seja a grande mudança que a minha juventude tentou dizer, né? Eu sou de uma juventude que a gente rachava a Uni, toda minha geração assim, era uma ficção de rachar a Uni, tem que rachar a Uni. Mas, enfim, eu não sei se hoje precisa rachar a Uni, eu acho que precisava ter uma Uni que pudesse provocar os jovens a se organizar. Mas será que é do formato da Uni? Não sei. Veja, você é juventude de movimento social, que não está mais vinculada à Uni. Não é a Uni, veja, não é mais a UBS, não que não seja, veja, eu não estou dizendo que não tem que ter a Uni, não tem que ter a UBS. Pode ter a Uni, a UBS, mas MTST, MST, juventude de bairro, juventude popular, juventude... Quer dizer, as juventudes, elas se organizam a partir do potencial de leitura que tem. Agora, se eu tenho como leitura política algo da profundidade de um Pires, é difícil, porque eu tenho a autoridade moral do velho. O velho aqui, e diria Foucault, o velho aqui, eu estou falando do jovem Foucault, do jovem Guattari, não é do que vai se tornar Foucault, do que vai se tornar Guattari. Eu estou falando de jovens que com 16, 17 anos formulavam teses sobre a França. Eu estou falando de uma figura como Disseu, que com 16 anos, 17 anos, formulava um texto, junto com outros jovens, sobre a leitura do que seria a ideia de autoridade. E a ideia de contestar a autoridade desse ser mais experiente é algo muito profundo. Veja, porque quando a gente contesta e faz o movimento proibido e proibir, a gente não está dizendo assim, tudo que é proibido é para proibir. A gente está dizendo que existe uma outra forma de ser, muito mais plural, muito mais ampla, muito mais significativa, muito mais inclusiva do que a velha forma de fazer política. Então, como é que eu rompo com tudo isso? Produzindo uma antítese, que é o movimento estudantil, ou movimento popular, ou movimento social. Então, quem de fato movimenta a sociedade é a juventude por essa contestação. O que está aí não é para ser replicado, porque eu posso viver uma experiência diferente de você. Você porque viveu sua experiência, mas eu, quanto geração, posso viver outra. Agora, nesse processo, no caso do Brasil, a gente tem um grande problema, que é, eu diria assim, um enfraquecimento dos movimentos sociais, um fechamento dos partidos políticos, uma falta de... eu diria também que a universidade precisa fazer sua autocrítica, porque nós tivemos gerações e gerações de professores que não valorizaram o protagonismo estudantil na própria universidade.
Quantos professores chegaram para mim e disseram assim, você é líder estudantil, para quê? Né? Quer dizer, a forma de valorizar o magistério é daqueles que não foram do movimento estudantil. Ser movimento estudantil não dá a você acesso a nenhum benefício do ponto de vista de status, de academia, de valorização de um concurso. Né? É como se você fosse, em face do movimento estudantil que você participa, você fosse punido. Você, ao longo da universidade, você é punido. Aí ele é militante, né? E existe aquela coisa horrível, militonto, né? Então, o líder estudantil, o estudante universitário, ele é considerado como um meio intelectual. Ele não é um intelectual. Ele é uma pessoa, inclusive, à margem da intelectualidade, porque ele não lê. Porque se ele lesse, não estava no movimento estudantil. Como é que ele tem tempo de fazer movimento estudantil? E para concluir, eu tive, como advogado, a infelicidade, né, de ver um estudante presa pela Polícia Militar de Pernambuco porque foi protestar em solidariedade à Venezuela. Essa criança com 15 anos de idade estava presa numa delegacia completamente ilegal. E quando eu cheguei na delegacia para soltar essa criança, que não podia estar lá, porque é um ato ilegal, ela podia estar na delegacia da infância, mas estava numa delegacia comum, eu vi os pais dessa criança dizerem na delegacia que ela devia estar lá, porque se ela estivesse estudando, ela não estaria detida numa delegacia. Isso porque a menina tinha 15 anos. Parecia muito com Dilma Rousseff, por sinal, a menina. E eu vi uma situação horrível, quer dizer, o pensamento conservador dos pais contra uma jovem que, na verdade, estava lutando pelos direitos dos pais, veja, de terem a liberdade de expressão, que eles não conseguiam ver na filha o papel que ela cumpria na democracia do país. Então, veja como a gente está vivendo uma situação de retrocesso. Né? E como é que a gente precisa reverter isso? Como é que a gente vai inverter esse jovem? Eu diria fazer como essa menina que foi presa. Porque se ela foi presa, é porque ela estava fazendo algo muito certo, que era defender a democracia. Depois de intervalo, temos o 5º e último bloco desta edição do TVDH. A gente volta daqui a pouco. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre a juventude na política. Recebemos o advogado, doutor em Direito e cientista político Manuel Moraes e a educadora popular audiovisual, militante social e curadora de cinema Engá Patriota. Então, pessoal, para fechar esse programa, né, eu queria comentar aqui sobre um tema que a gente teve, né, a pandemia da Covid-19 alguns anos atrás. E acho que isso impactou muito todos os aspectos, assim, de uma sociedade, né? E, assim, em relação aos jovens na política, queria saber se vocês acham que esse período, assim, e também ocorreu muita polarização política, né? Se isso acabou afastando ou chamando mais os jovens para a política, na opinião de vocês. Engá, se você quiser começar também sobre isso. Eu acho, Isabela, que a gente tem um trauma mal elaborado da pandemia ainda hoje, assim, né? Um elefante na sala da sociedade que eu acho que a gente tem muita dificuldade ainda de conseguir articular o que foi que a gente viveu. E a juventude sentiu isso de forma muito aguda, porque ela vivia, assim, quem hoje tem entre 18 e 29 anos, vivia um momento de muitas transformações físicas, psíquicas, sociais, num período em que, de repente, todo mundo foi fechado, né? Todo mundo foi justamente impedido do contato social, o que é tão fundamental nesse período de transformação. Então, o que é que a gente recebe? A gente recebe muitos jovens que tiveram a única forma de contato social, justamente nesse ambiente que a gente conversava antes, das redes sociais, e acabaram naturalizando aqueles mecanismos das redes sociais enquanto instância de encontro, o que faz com que a gente tenha movimentos como o recente num dos jogos desses famosos Roblox, as crianças indo com, né, uns cartazes protestar por causa de um banimento de uma ferramenta que acabava facilitando certos abusos com menores de idade, né? Essa ferramenta foi banida e protestos foram tomados, assim, era ali a instância que eles tinham para protestar, porque foi ali que eles se adaptaram a intervir politicamente. A gente tem uma juventude que, ao mesmo tempo que
é a juventude, como a nossa juventude negra no Brasil. O maior alvo da polícia hoje, índices que inclusive aumentaram durante a pandemia, pensando aqui esse recorte, e é essa juventude que em pesquisa recente do Instituto Paulista de Pesquisa, disse que boa parte dos jovens negros, e se eu não me engano 68%, preferem a vida digital à vida real, assim, principalmente esse recorte da juventude, né? Então, o que é que isso diz? Assim, para além disso, a gente tem uma série, estou falando aqui enquanto os índices de feminicídio aumentam, né, nesse país e no nosso estado, e a gente tem uma série de grupos entre homens e entre meninos que se inflamam em direcionar ódio para as mulheres nas escolas. Eu acho que todo esse cenário cria uma situação que vem também da pandemia, porque esse ódio às mulheres ele é muito estimulado a nível do ambiente das redes sociais. Essa necessidade de recorrer às redes sociais fala também de um ambiente um ambiente real, que pode ser muito hostil para uma juventude negra. E isso tudo coloca a gente numa necessidade radical de olhar, então eu acho muito boa, agradeço a pergunta, olhar para quais foram os efeitos da pandemia no nosso modo de interação social e de interação social dessa juventude, como essa juventude foi formada por essa pandemia e tentar entender a necessidade de transformação, assim, né? Recentemente teve um ato dos movimentos feministas aqui em Recife contra a onda de feminicídios e aí dentro dos jograus que as companheiras puxaram, os jograis, um deles dizia: homens que matam mulheres não são monstros isolados, homens que matam mulheres são filhos saudáveis do patriarcado. Se esse gesto assassino, ele é cria legítima da nossa sociedade, significa que a gente tem uma tarefa de transformá-la. E a juventude que foi tão alvo do que pode ser de mais tóxico no momento em que a sociedade ela se aparta de todo o seu ambiente de cultivo de formas de vida sadias, que foi na pandemia, se a juventude foi alvo disso, talvez seja ela também que consiga dizer o que é que a gente não pode mais suportar, o que é que a gente não pode mais aceitar em termos de retrocesso. Sim, sim. E eu já puxo a pergunta também para a Manuel, queria saber também qual é a sua percepção em relação aos efeitos, né, da pandemia nessa juventude politizada, né, ou não politizada, por assim dizer. Eu diria que a pandemia foi muito bem colocada, foi devastador, né? Porque você, veja, a formação nossa é em grupos, é em redes, é em participação de atividades. Então você ter que ficar em casa 2 anos, né? Quer dizer, você tem impactos aí transgeracionais a longo prazo. Talvez as pessoas estejam descobrindo hoje o dano que isso acarretou, né, desse processo. Mas eu confesso que concordo que a gente não quis discutir isso. A ideia foi sair das casas, retomar a vida, retomar o trabalho e não debater os efeitos disso. Veja, algumas pessoas imaginavam que nós iríamos sair melhor, como se a vacina, né, fosse contra o espírito humano, né? Então, assim, o nosso ser humano é também cheio de contradições. Então, a vacina foi contra a Covid, não foi contra as desigualdades sociais. Então, nós saímos de uma situação de desigualdade social e há quem diga, e quem já faz pesquisas que mostram que a própria forma de distribuição das vacinas reproduziram danos racistas, de classe, porque quando você diz fique em casa, e quem não tem casa? Quando você diz assim, vamos distribuir a partir dos 60 anos a vacina à população, quem atinge os 60 anos? É a população negra, periférica? Não, porque os jovens negros, inclusive, não chegam aos 60 anos. Então, veja, a forma de distribuir a vacina foi uma forma que gerou um certo atendimento às elites. Veja, os jovens, como é que os jovens, em parte mais periféricos, viveram a pandemia? Virando profissionais das plataformas de uberização, de bicicleta, entregando na sua casa de classe média a pizza que você comia. Então, a parte da classe média viveu muito bem a pandemia, entre aspas, né, que ninguém pode dizer que viveu bem, mas assim, entre aqueles que tinham acesso a algum tipo de emprego que garantia salários integrais, a pessoa estava em casa, protegida, recebendo do Uber, ou daqueles que recebia, né, das plataformas, a comida. Mas cadê o pensar sobre aqueles jovens que estavam entregando aquele sanduíche na sua casa?
não é? Ou seja, esse jovem que estava lá precarizado continua precarizado hoje. E ele amadureceu numa lógica de exploração. E o pior, que a ideologia do Estado vai dizer que ele agora é um empreendedor, que ele com 18 anos, 19 anos, fora de uma universidade, fora de perspectiva de ensino, ele tem uma perspectiva de vida porque em cima de uma bicicleta ele trabalha 18 horas. E ele pode ter um salário mínimo. Isso é vida, isso é garantia, isso é direito, isso é juventude. A juventude dessa pessoa foi sequestrada pela perspectiva de manutenção da condição básica da vida humana, que é de se alimentar. E isso porque ele tem condições de ter uma bicicleta. E se ele não tiver bicicleta? Então a gente chega na questão do looping, né? Aí você tem a exploração sexual, você tem o problema enfim. Mas para não terminar tão down, eu acho que a gente precisa avançar na perspectiva de que essa juventude se renova todos os dias. E eu acho que passa pelas mulheres, pelo movimento feminista, né? A retomada na América Latina desse vigor. Eu vejo que o movimento feminista, renovado na juventude, tem tido um papel na América Latina muito importante. Então, talvez seja exatamente pelo movimento feminista, pelas meninas que se organizam nos movimentos e coletivos, que a gente tem uma saída de engajamento desse momento. Sim, faz total sentido. Muito obrigada, pessoal, pela participação hoje. Obrigada, Manuel. Obrigada, Engá. E foi muito importante esse debate, né, para a gente ter essa consciência assim, de qual o papel do jovem na política e como isso pode expandir assim, daqui para o futuro. E o TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Contamos com uma rede de parceiros formada pelo Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Segue o perfil @programa TVDH. Estamos também no canal do EduComDH no YouTube, @EduComDH. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela companhia e até a próxima!